eu vou te dar 8 motivos para você se inscrever no canal da Genial Investimentos. Linguagem leve, acessível e descontraída. Conversa com grandes nomes do mercado. Mais de 11 mil vídeos sobre finanças. Mais de 6 horas de programação ao vivo. Análise independente e de graça. Para você que é trader, aqui é o seu lugar. Tire suas dúvidas na hora com os nossos especialistas. Informação de qualidade em tempo real. Estude com tecnologia de ponta para garantir o melhor conteúdo para você. Quer saber mais? Visite o canal da Genial e descubra um novo jeito de investir. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Genial Analisa. Hoje, dia especial, segundo episódio do dia, a gente teve umas 10h30 da manhã com o CFO da Simpar. E hoje, agora à noite, às 7h30, também ao vivo. Se você estiver acompanhando aqui pelo YouTube, você pode interagir pelo chat. Se você estiver ouvindo pelo Spotify ou qualquer outro tipo de aplicativo, saiba que você tem ao vivo com imagens lá no nosso canal do YouTube. Então passe aqui porque é sempre muito legal. Hoje a gente vai fazer um tema muito interessante que, na verdade, o pessoal tem pedido bastante, que é para a gente falar, na verdade, de investimentos no agro. E a gente tem sempre tentado trazer aqui no podcast personalidades, né, gestoras, pessoas relacionadas a isso, para a gente conseguir ter não só uma visão de como que vai ser esse segmento como um todo no Brasil, mas também trazer as visões particulares de cada pessoa. Então hoje a gente está aqui com a Kijane Investimentos, que na verdade é uma casa, uma gestora, né, se a gente puder chamar assim, com duas pessoas que eu já vou apresentar, então eu não vou dar o spoiler agora, mas antes estou aqui com o Adriano, que era nosso analista de research em empresas agro e agora, traiu a gente e foi para a IB, certo, Adriano? Pois é, tudo bem, pessoal? Como o Bruno falou, eu estava analisando as empresas de agro do Brasil, o setor agro como um todo. Ainda faço isso, mas mais agora focado em negócios, né? Mais focado em banco de investimento, mas enfim, para esse papo específico, acho que fazia bastante sentido eu estar aqui. É verdade. Estamos aqui também com o André, tudo certo, André? Boa noite, pessoal. Obrigado por nos receber aqui. Meu nome é André Barbosa, eu sou sócio da gestora Kijane Investimentos. Nós somos uma gestora focada no agronegócio brasileiro. Eu sou responsável na gestora pelas frentes comerciais, institucionais, e tenho uma carreira longa aqui no mercado financeiro cobrindo o agronegócio. Boa. E tô aqui com o Bruno, que é meu xará. Tudo certo, Bruno? E gosta de sertanejo, pô. Pô, fantástico. Próximo show você pode me convidar, viu? Bruno, obrigado pelo convite. Adriano, um prazer estar aqui com vocês, com o público de vocês. E a gente está fazendo aquilo que a gente efetivamente gosta, né? A famosa conexão mercado financeiro e agronegócio. Então, a ideia de hoje é explorar essas facetas sem grandes termos técnicos, sem grandes questões mais específicas, mas efetivamente mostrar o porquê o agronegócio brasileiro, tão responsável por uma representatividade tão grande no PIB, tem que ter cada vez mais protagonismo no mercado de capitais. Verdade. Bom, para quem não me conhece, sou Bruno Santana, sou CEO da Kijane Investimentos. Boa, show de bola. A gente estava conversando aqui em off, e eu acho que talvez seja legal a gente começar o papo, antes de fato entrar um pouco nessa visão do mercado inteiro, como que vocês se conheceram e por que vocês decidiram criar a casa, e se juntar para trabalhar com isso no final do dia e juntar mercado financeiro com a vida real no final, né? Que é a produção, pisar na terra, colocar nessas palavras. Como que surgiu essa ideia e o que vocês vislumbraram, assim? Pô, fantástico, Pozzolini, porque muito pouca gente pergunta como a gente se conheceu, é uma das partes mais interessantes da história. Então vou deixar ela para o final e vou começar um pouquinho sobre a casa e depois a gente recapitula essa parte. Mas a casa, ela tem aproximadamente 2 anos e ela surge com uma necessidade que a gente verifica que o agronegócio vem ganhando protagonismo ao longo dos últimos anos, né? A gente brinca que a nossa geração, aproximadamente de 40 anos hoje em dia, era aquela geração em que o filho que dava certo, ele saía da fazenda. Era o cara que vinha estudar, vinha para a cidade grande. E hoje é o contrário. A gente vê cada vez mais as novas gerações vêm se dedicando ao agro e esse agro vem tendo protagonismo desse aspecto mais subjetivo até o aspecto mais subjetivo. A representatividade no PIB, é o destaque nos mais importantes meios da economia nacional. E a gente analisava o agronegócio e via que as casas que estavam trabalhando com o agronegócio normalmente uma abordagem bastante focada. Tinha o sujeito que estava fazendo private equity no agronegócio, tinha o sujeito que estava fazendo crédito no agronegócio, tinha o sujeito que estava fazendo compra e venda de ativos do agronegócio. E quando a gente parava e olhava a cena maior, a gente analisava da seguinte forma. Lá fora do Brasil, as casas setoriais tinham uma abordagem multiproduto. Então, tinha abordagem de compra de investimento e participação de empresas, tinha uma abordagem de dar crédito, tinha uma abordagem de compra de ativos e tinha uma sinergia muito grande nisso. Aqui no Brasil, quando a gente olhava as maiores gestoras, que normalmente não estavam no agro ainda,
também tinha essa sinergia. A gente olhou para o cenário competitivo nacional e falou assim, poxa, não tem ninguém fazendo agronegócio com uma abordagem multiproduto. Quando a gente testou essa tese desde a perspectiva do empresário e da empresária do agro, aí a gente teve certeza da abordagem. Vou explicar para vocês por quê. Usualmente, essa empresária está fora do eixo de São Paulo e tem um nível de entendimento e detalhamento do mercado financeiro que ele precisa amadurecer e precisa de alguém para ajudá-lo a acompanhar. Então é muito comum, o André vai contar um pouco da trajetória dele, mas vem do mercado financeiro, dando crédito em banco. Eu passei por algumas casas e fiz bastante tempo de private equity no agronegócio. Mas é muito comum você chegar e viajar para o interior do Brasil, seja Londrina, Maringá, Goiânia, Sinop ou Rio Grande do Sul, passar um dia e conhecer um empresário, uma empresária fantástica, com uma empresa fantástica, e passar a pessoa falar assim, olha, você veio aqui para falar comigo de compra de investimento e participação, mas na verdade eu preciso de um crédito, na verdade eu preciso de um mezanino, na verdade eu preciso de uma participação minoritária e você só faz majoritária. Então quando a gente juntou esse cenário todo, não existia uma casa focada no agro, Brasil puro sangue, com essa abordagem multiproduto. E a gente viu tão naturalmente essa sinergia que a gente encontrava no interior, a gente achou que realmente a gente tinha um espaço para navegar e se posicionar muito bem colocado. E para a gente foi um prazer, porque a partir do momento que a gente colocou de pé a gestora em julho de 2021, as coisas às vezes acontecem por uma certa aleatoriedade, mas a gente estava no momento certo e na hora certa, porque foi justamente o advento da legislação do FIAGRO. Então, o holofote que foi trazido para o setor numa casa que era a primeira que estava se posicionando como puro sangue no agronegócio. Né? Pô, show de bola. André, você quer comentar um pouquinho sobre como a gente se conheceu? Acho que essa parte é legal. Legal. Na verdade, eu sou de Ribeirão Preto, o Bruno é de Londrina, a gestora fica em Londrina, então é interessante, a gente acabou decidindo que, no final das contas, nossa missão é tentar aproximar os mundos, o mercado financeiro e o agro, né? E tentar ser um facilitador e um catalisador desse processo. E quando a gente resolveu montar a gestora, a gente não imaginava que era possível montar uma gestora fora da Faria Lima, vamos ser bem sincero, ou fora do eixo Rio-São Paulo, melhor dizendo. Mas o que a gente acabou encontrando é que essa proximidade com o agronegócio, que a nossa gestora fica em Londrina, né? É uma região bastante destacada de produção de grãos, principalmente ali. E nos traz porque o agronegócio ele é um negócio feito de proximidade. Você tem que estar próximo, você tem que ter recorrência, você tem que estar sempre junto dos produtores, das empresas, e estar no interior ajuda muito a manter essa proximidade e desenvolver esses relacionamentos. Então, o Bruno vindo de Londrina, formando, eu vindo de Ribeirão Preto, também formado, nos dois vieram para São Paulo, ser trainee de banco. Nós entramos junto em trainee, nós viemos juntos para São Paulo, e aí, ao longo do tempo, a gente acabou desenvolvendo carreiras muito parecidas, até certo momento, ele fez um bom tempo de banco, eu também fiz minha carreira praticamente toda em banco, até ele depois ir para private equity, mas nesse tempo todo nós ficamos quase 20 anos, né, Bruno? Sempre com contato, sempre próximos, sempre amigos. E foi aí que a gente foi amadurecendo essas teses, essas conversas, esses planos, melhor dizendo. Né? Mas então o conhecimento se deu dividindo conta, dividindo apartamento, dividindo pizza na quarta-feira à noite. Foi daí que veio a relação quase 20 anos atrás. E hoje são quantas pessoas que estão com vocês? A gente tem 17 pessoas hoje. 17? Ah, pô, tá grande. Exatamente. Porque hoje a Kijana está estruturada em 3 principais verticais. Né? O produto mais conhecido que a gente tem é um FIAGRO, dentro da nossa vertical de crédito. O André é quem lidera essa frente. E efetivamente a gente vem já desde a nossa primeira emissão, que se deu em janeiro do ano passado, sempre posicionado entre os maiores FIAGROs do Brasil, no mercado que vem crescendo bastante. Imagino que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A gente tem outros produtos de crédito também. A segunda grande vertical que a gente tem é a vertical de investimentos em participações de empresa, o tal private equity, no nome, usando o anglicismo aqui, mas nada mais é do que comprar participação de empresas. A gente tem um time dedicado a isso, a gente fez o primeiro investimento em maio do ano passado, e está agora para fazer um segundo investimento. E tem uma terceira vertical que a gente está explorando, que são investimentos em propriedades e áreas agrícolas, que a gente também tem um time que se dedica a esse tipo de tese. Pô, vocês são bem presentes, então, em toda a parte como você falou, né? Meio que toda a parte da cadeia, assim. Então, desde o investimento na terra mesmo, que é o que eu chamo de meio que a vida real, até um produto que, tem as cotas negociadas no mercado, enfim, assim por diante. Eu queria até, eu não sei se você quer complementar com alguma coisa, Adriano, mas eu queria até perguntar o porquê do FIAGRO,
mas talvez seja bom a gente voltar um passo atrás para vocês falarem um pouco desse olhar que vocês têm para o mercado agro como um todo. E aí depois a gente pode entrar no, como que vocês viram essa oportunidade do Fiagro e como que vocês têm estruturado, enfim, como vocês têm pensado nisso. Acha que é bom assim? Sim, então beleza. Dessa forma. Claro. A não ser que vocês sugiram que vocês queiram falar de outra ordem, eu só tô aqui. Não, vamos por essa ordem, porque de fato o que a gente entende é que as potencialidades e também, às vezes, até a execução do agronegócio, quanto isso está na vanguarda tecnológica do mundo, não é tão clara para nós brasileiros. Sim. Recentemente, a gente estava num processo seletivo de analistas e um dos entrevistandos falou assim, poxa, porque eu acho que o Brasil não tem tanta tecnologia assim, eu vejo nas reportagens que nos Estados Unidos tem drone, etc. E a gente passou parte da entrevista falando assim, olha, deixa a gente explicar uma coisa. A tecnologia que tem no agronegócio brasileiro, ela é de vanguarda em nível mundial. Efetivamente, produzir como se produz no Brasil, numa agricultura tropical, que tem uma série de desafios adicionais que não existem nos mercados mais tradicionais do agro, porque como você planta nas grandes potências agrícolas europeias, nos Estados Unidos, até mesmo na Argentina, na maior parte desses lugares, você planta uma safra, você colhe, vem a neve e mata tudo, você planta de novo. Exato. Então, o desafio disso daqui é completamente diferente do desafio que o sujeito tem no interior do Brasil, no qual ele planta, na sequência até aquela cena que, imagino que a maior parte do público que está nos ouvindo já viu que tem um V com N colheitadeiras, na sequência um outro V com N plantadeiras, já colocando a segunda safra, para aquela foto ser tirada, ter um nível tecnológico imenso. Porque você tem que ter o desenvolvimento das janelas específicas de plantio de semente, as janelas específicas de colheita, a parte maquinária perfeita para fazer aquilo na velocidade adequada, já todo o seu pacote de defensivos, sejam químicos, sejam biológicos, que hoje é uma realidade já no Brasil, para permitir que a gente capture essa segunda safra. E existem muitos casos no Brasil que a gente está com uma terceira safra, principalmente em áreas irrigadas, em áreas mais específicas. Então, é um ponto que é super importante destacar e reforçar. O agronegócio brasileiro está na vanguarda tecnológica mundial. O que isso significa em termos práticos? Desde a vanguarda tecnológica mundial, com o tamanho e as potencialidades que a gente tem no Brasil, em termos de área agricultável, em termos de capacidade hídrica e capacidade de execução, nos coloca como um dos 3 principais, tanto produtor quanto exportador, de 9 das 10 principais commodities agrícolas brasileiras. Então, esse tipo de informação é uma informação que, do nosso ponto de vista, que a gente vive isso, 24 horas por dia a gente está acompanhando, a gente entende que ela é até subdivulgada. Então, é muito importante a gente ter, inclusive, agradeço mais uma vez o espaço aqui com vocês, para comentar esse tipo de coisa com o público. Tudo isso nos faz ter uma produção agrícola que é monstruosa. Os tais dos 27,5% do PIB significam um valor anual de produção de 1,3 trilhões de reais aproximadamente. Há cerca de 15 dias foi divulgado que o PIB do agro brasileiro ultrapassou o PIB inteiro da Argentina, que claramente é um país com 45 milhões de pessoas aproximadamente. Então, essa capacidade toda do agro, ela está, do nosso ponto de vista, subdivulgada. E qual que é o efeito prático para falar com a outra metade do público nosso vindo mais do mercado financeiro, né? Ela está subrepresentada no mercado financeiro como um todo. Quando a gente olha toda a estrutura de mercado de capitais, numa conta extremamente simplista, a gente vê que existem alguns produtos que não têm tanta representatividade econômica assim no Brasil como um todo, que hoje ainda são extremamente mais presentes do que o agro. Seja em empresas listadas na Bolsa, como a Adriana acompanha, seja o mundo de FII comparado ao mundo de FIAGRO. Hoje o mundo de FIIs é aproximadamente 20 vezes maior do que o mundo de FIAGRO, e assim sucessivamente, demais emissões e assim por diante. Então, Bruno, voltando à sua pergunta, toda essa potencialidade, quando a gente olha, fala assim, poxa, não tem como a gente não explorar, não tem como essa assimetria diminuir. E aí, seja FIAGRO, seja outros produtos que a gente trabalha, são os instrumentos para a gente, também entende que isso não vai acontecer do dia para a noite, né? Ajudar no amadurecimento de lado a lado. Porque esse amadurecimento, ele acontece nas duas vias. O investidor e o público do mercado financeiro tem que ter um pouco mais de conhecimento, conforto, estar numa zona de maior detalhismo em relação às operações do agro, e a recíproca também é verdadeira. A gente fala bastante de agro e eu imagino que boa parte do público está pensando assim na produção agrícola especificamente, né? Mas é importante a gente destacar, quando a gente fala do agro, a gente está falando de toda a cadeia. Desde lá no interior a gente fala antes da porteira e depois da porteira, né? Mas para traduzir isso tudo aquilo que é insumo à produção agrícola, tem a produção efetivamente,
e depois tudo aquilo que é o resultado da produção agrícola. Então a gente vem desde fertilizantes, insumos, sementes, defensivos, etc., a produção, colheita, grãos, alimentos, distribuição e chega até como isso chega no consumidor final. Claro. Então, essa potencialidade e essa aproximação é a razão de existir daqui, já. Eu acho também que, assim, é curioso o quanto demorou para a indústria de Fiagro surgir e crescer no Brasil, né? Acho que a gente ainda está no começo, ainda tem muito o que desenvolver, mas, pô, o que você falou, né, Bruno? É um negócio que quase 30% do PIB, aqui a gente tem clima favorável, solo fértil, mão de obra especializada, boa. Então, assim, não faria muito sentido não ter opções de investimento no agro, né? Até as próprias empresas são listadas na Bolsa, são small caps, algumas até micro caps. E agora com esse novo veículo, né, que é o Fiagro, acho que eu até queria entender um pouco mais de vocês da indústria como um todo, e também talvez me corrija se eu estiver errado, mas do meu entendimento, né, principalmente quando eu estava analisando as empresas agro da Bolsa, por conta da natureza sazonal do negócio, né, que você tem que plantar, você tem que colher, tem meses entre esses períodos de plantio e de colheita, e normalmente investidores eles são muito curto-prazistas, né? Eles ficam ansiosos para saber se já está dando resultado, se já entrou resultado bom. Aí tem um trimestre lá que a empresa é obrigada a divulgar que ela não necessariamente teve um período de gerar caixa muito bom, algo assim, por conta da natureza sazonal do negócio. E aí, quando eu vejo a indústria de Fiagro, eu vejo algo que possa trazer menos volatilidade, pensando num prazo mais longo, mas que talvez o investidor, né, tanto institucional como pessoa física, tenha uma opção de investir na maior potência que a gente tem no nosso país e, ao mesmo tempo, ter menos volatilidade e menos risco até, né? E aí eu tô usando umas palavras que eu quero que vocês me corrijam se eu estiver errado aqui, perfeito. Mas... Se eu puder dar algumas ideias aí, de que vocês se perguntaram do porquê do Fiagro e tudo mais. Como o Bruno comentou, o PIB do agronegócio ano passado foi 1,3 trilhões de reais. Você tem que financiar isso, né? Porque, como você bem comentou, o agro ele tem um prazo dilatado, né? Você tem um prazo safra, tudo mais. O plano safra do ano passado foi um pouquinho superior a 300 bilhões de reais. A cadeia também se financia por alguns outros agentes ao longo da cadeia, né? Você tem as cooperativas, você tem as revendas, você tem as tradings. Mas, de qualquer forma, o crescimento do agro, ele passa, pelo menos a gente enxerga, a velocidade de crescimento do agro precisa acessar, precisa desbloquear novas fontes de recursos, né? Então, a gente acredita que necessariamente o crescimento do agro vai passar para o mercado de capitais. Eu acho que é inevitável. Por isso que esse processo, quando veio a lei do Fiagro, a gente viu com muito bons olhos, porque eu acho que é uma oportunidade ímpar de amadurecimento, não só do agronegócio, que obviamente está amadurecendo para acessar mais mercado de capitais, mas também do mercado de capitais para começar a entender mais como funciona a dinâmica do agronegócio. Só mais perto do mic um pouquinho. Perdão. Foi mal de cortar, mas é só para Imagina, Bruno, perdão. Aí falando um pouquinho sobre estratégia, portfólio, essas coisas que você comentou aqui. No nosso Fiagro, a gente sempre teve uma filosofia muito importante, que a gente realmente acredita que isso é essencial dentro do agronegócio, que é diversificação de portfólio. Tá? Como você bem comentou, o agronegócio é cíclico. Então, assim, você vai ter ciclos de clima, você vai ter ciclos de indústrias, de subsegmentos do agro, você vai ter cada região tem, além de seus desafios climáticos, tem desafios de infraestrutura e logística, por exemplo. Então, nós acreditamos que para você conseguir navegar com um nível adequado de risco dentro do agronegócio, diversificação é importante. Diversificação geográfica, diversificação dentro dos subsegmentos do agronegócio e diversificação, obviamente, também de tomadores, né? A gente acredita muito que você não deveria desprezar ou ter nenhuma predileção ou preconceito com nenhum elo da cadeia, mas a gente acredita muito que é saber identificar quem que são
os agentes que a gente acredita que vão ser vencedores em cada elo da cadeia ali. Acho que o trabalho é esse, no final das Posso contas. fazer uma pergunta? Vocês têm... Você falou muito dessa questão de diversificação, mas vocês acreditam em algum determinado segmento do agro que tem uma perspectiva de um crescimento melhor, de trazer mais retorno nesse sentido? É uma muito boa pergunta, Bruno, porque, de fato, essa percepção se o segmento está sendo mais rentável ou tendo maior crescimento, ela muda com razoável velocidade. Então, o nosso Fiagro tem pouco mais de um ano, numa indústria que o Adriano perguntou para a gente falar um pouquinho sobre a indústria, né? Uma indústria que começou, a primeira emissão foi em agosto de 2021, então tem grosseiramente 1 ano e meio, né? Nesse 1 ano que a gente tem o Fiagro, a gente vem ouvindo, de maneira geral, o agro indo muito bem, com boas margens, etc. Agora, se você perguntar para o produtor de suínos ou de aves do interior do Paraná, de Santa Catarina, esse cara sofreu. Se perguntar para o cara de Minas, de leite, esse cara sofreu. Se você perguntar para hoje o produtor de grãos do Rio Grande do Sul, esse sujeito está perdendo 30% da safra dele de soja, ou se ele plantou milho verão, ainda pior, ele está perdendo 40% da safra dele. Então, o agro, ele sempre vai ter essas pontualidades em que vai ter um momento um pouco mais de sofrimento, um momento um pouco mais de ganho. Tendo dito isso, Bruno, existem setores que o Brasil é ainda mais forte do que outros. Então, claramente, a produção de grãos em larga escala, o Brasil é extremamente competitivo. A gente gosta de estar presente na cadeia que financia a questão de grão como um todo. E se a gente for num outro extremo, o segmento de flores, por exemplo, que é extremamente forte em outros países. Na Holanda, a flor é representativo de uma parte importante do PIB, assim como na Colômbia. No Brasil não é tão representativo assim. Então, o que a gente tem como ideia dentro do nosso Fiagro dentro das possibilidades reais de execução, basicamente replicar o que é a quebra do valor bruto de produção do agro dentro das nossas operações. Por exemplo, o complexo soja hoje representa 27% do valor bruto de produção. No mundo ideal, nosso Fiagro deveria ter aproximadamente 30%, algodão 3 a 5%, deveria ter algo nesse sentido e assim sucessivamente. E aí vocês também, especialmente de forma geográfica, vocês também estão posicionados em diferentes regiões? Sem dúvida nenhuma. A gente realmente acredita, Bruno, que essas características específicas, principalmente climáticas, elas sempre vão acontecer num país de dimensões continentais como o Brasil. A gente é muito grande. Recentemente eu vi um dado que o ponto mais ao norte do Brasil está mais próximo do Canadá do que o ponto mais ao sul. Dá uma dimensão do quão bizarramente grande e o quantos microclimas e micro-realidades existem ao longo desse Brasil agrícola, que está cada vez mais se estendendo, né? A gente pega, hoje existem produções agrícolas representativas literalmente do Rio Grande do Sul ao Maranhão, do Rondônia ao Mato Grosso até a Bahia. Então, a gente tenta ter esse posicionamento bastante espalhado ao longo do Brasil, mas, mais uma vez falando, sempre representando o total da produção. Então, naturalmente, países mais destacados como Mato Grosso, como o Paraná, como o Goiás, vão ter um peso muito maior do que neófitos no agronegócio como Roraima. Hoje, por exemplo, a gente não tem nenhuma participação em estados que existe algum nível de produção agrícola, mas não tão representativo ainda. No futuro, imagino que a gente vai ter um pezinho em cada um desses lugares. Eu tenho uma pergunta quanto a... Fiquei curioso quanto ao processo de investimento, decisão de investimento de vocês, né? Assim, porque é o que você falou, né? Dado o tamanho do Brasil, quando a gente tem algum fenômeno como o Laninha, alguma coisa, existem áreas que vão ser beneficiadas e áreas que não, né? Enfim. E aí, na hora da decisão, vocês estão avaliando algum papel, alguma coisa assim, então não é tanto, obviamente tem a qualidade daquela empresa, a qualidade daquele papel, mas também deve ser muito baseado em como encaixa com os outros papéis que vocês têm no portfólio, né? Dado a... Eu diria que é a soma desses dois fatores, Adriano, porque é o seguinte, vou dar o exemplo do que está acontecendo agora. Rio Grande do Sul, super seca. Quem está sofrendo no Rio Grande do Sul? Poxa, é um sofrimento generalizado, mas o melhor produtor do Rio Grande do Sul, ou a melhor empresa do Rio Grande do Sul, está sofrendo menos do que a empresa média e muito menos do que a empresa que está no último quartil da distribuição. Então tem muito também da gente escolher as melhores oportunidades que a gente tem de construção do nosso portfólio de acordo com a presença regional e setorial. Então, o seu ponto é verdade. Poxa, eu tenho hoje aproximadamente 30% do nosso portfólio no Mato Grosso. Se aparecerem mais centenas de oportunidades no Mato Grosso, eu vou ter que escolher as melhores, fazer um filtro e uma seleção natural para isso daí. Então acaba sendo a soma desses dois fatores de qualidade de crédito, sim, no detalhe, e também posicionamento setorial e regional. Perfeito. Faz sentido. Eu ia entrar um pouco nesse detalhe,
E aí mais talvez para o pessoal também entender um pouco do risco que eles estão correndo quando eles carregam esse investimento numa carteira, por exemplo, de investimento. Como que você analisa as questões das garantias, por exemplo, desses investimentos que vocês vão alocar? Tipo, como que isso é feito, assim, no detalhe, no dia a dia de uma gestora, para o pessoal conseguir entender? Porque, de novo, não é que não existe risco, pelo contrário, existe o risco e às vezes por ser um produto novo e por estar ligado a um segmento que tudo bem, representa muito do PIB, mas ainda é muito distante às vezes da realidade de muitas pessoas. Então como que vocês analisam o risco para falar, eu vou entrar, não vou entrar, e como que as pessoas podem saber disso? Assim, Perfeito. Não sei se a pergunta ficou clara, mas é um pouco disso. Acho que ficou claro, sim. Isso é super importante, tá? Porque, como a gente comentou, o agronegócio é cíclico. Então, por mais que a gente não entre em nenhum tipo de crédito para executar garantias, você tem que ter as garantias muito bem estabelecidas. Eu não posso dizer como que as outras gestoras fazem, né? Eu posso dizer como a gente faz. Se você olhar o nosso corpo de conselheiros, você vai ver que a gente tem lá, um ex-secretário da Agricultura do Estado do Paraná, outro é um grande produtor rural, outro é ex-presidente da ProSoja, e assim por diante. E com isso a gente acaba estabelecendo, e a gente tem um grande networking dentro do agronegócio. Isso literalmente nos coloca a 1, 2 ligações de distância de praticamente qualquer consulta que a gente quiser fazer. A gente brinca com aquela teoria dos 6 graus de conexão. No agro brasileiro é o 2º grau de conexão no máximo, sabe? Ou você liga direto ou liga para alguém que conhece aquela pessoa. Isso nos ajuda muito, tá? Porque, obviamente que todo o processo de estruturação de uma operação de mercado de capitais, quando você vai, inclusive, fazer a estruturação das garantias, tem todo um processo de diligência, que os advogados fazem junto com os cartórios, faz tudo que o livrinho lá ensina. Mas muito mais do que isso, porque acho que aí todo mundo faz isso, né? A gente faz também essa consulta dentro do nosso rede de relacionamento. A gente precisa saber com quem que a gente está trabalhando, com quais que são, se essa garantia, independente do que está no papel, a gente vai lá conhecer essa garantia. A gente trabalha com a gente gosta muito de trabalhar com garantias reais, né? O regulamento do nosso fundo prevê que os nossos ativos, no mínimo 85% dos nossos ativos alvos, contem com garantias reais, tá? Então, a gente faz questão de conhecer essa fazenda. Tem até uma anedota de um caso que a gente acabou não evoluindo, mas que quando a gente recebeu a garantia, a escritura da fazenda, a gente analisou, fazia bastante sentido. Fazia sentido a precificação, fazia sentido a região, fazia sentido uma série de coisas ali que estavam escritas. Só que a gente resolveu visitar a fazenda. E a gente sempre faz isso. E aí a gente descobriu que não era uma área apta à produção de soja, era uma área que é alagada. Então, assim, diligência, o primeiro nível de diligência, que é papelada, é super importante. Mas mais que isso... Mas não é o diferencial. É sujar a botina. É colocar a botina aí na roça e sentar lá com o fazendeiro. É tomar um pouco de barro na testa ali, entendeu? Posso fazer uma pergunta? Você falou... Desculpa. De falar com o fazendeiro. Às vezes a gente imagina, e de novo, eu tô tentando trazer uma visão de alguém que não está tão presente nessa vida como vocês. Às vezes a gente imagina que o fazendeiro é aquele cara que, ele conhece muito bem daquilo que ele faz, mas ele não conhece, às vezes, do mercado financeiro, às vezes não conhece muito, porque é um cara que, tá 100% especialista naquilo que ele faz. Como que vocês, às vezes, conseguem mostrar para esse cara que faz sentido ele estar com vocês, de certa forma, sabe? Tipo, como é esse processo? Porque eu acho que vai muito também dessa questão mais cultural, de você fazer o agro como um todo estar presente no mercado financeiro Sem também. dúvida. E aí crescendo os produtos, crescendo os investidores e tudo mais. E aí acaba por convencer esses produtores, né? Essas pessoas. É muito boa essa pergunta, Bruno, porque a gente interage com um espectro bastante amplo de perfil E a gente tá falando de fazendeiro aqui, mas lembrando que a gente está em toda a cadeia do agro, né? Então a gente chama de empresário, seja o empresário que está da produção, o empresário que está em outras empresas ali da cadeia. E a gente cruza com tudo. A gente cruza com o sujeito que sabe como emitir um bonde lá nos Estados Unidos e o sujeito que toma linha subsidiada no Banco do Brasil e aplica o dinheiro dele na liquidez na poupança. Em todos os cenários, quando a gente vai para o interior,
a gente tem uma questão que é super importante, que é o tempo e relacionamento. A gente entende que nessa nossa trajetória, esse é talvez o nosso principal diferencial, de ser alguém que está falando a língua dele, que está posicionado perto dele, inclusive fisicamente, e que está disposto a colocar tempo de energia e passar um dia explicando efetivamente quais são todas as possibilidades que a gente tem para explorar. E as possibilidades são várias, né? Hoje a gente tem vários instrumentos de mercado que permitem esses empresários e empresárias terem várias saídas, sejam de dívida, seja de equity, seja de mezanino e assim por diante. Então, respondendo a sua pergunta, ao contrário, o que seria o grande erro do nosso lado é chegar nesse empresário com uma solução pronta, com uma tomada de decisão rápida. A chance disso evoluir tende a zero. Agora, a partir do momento que a gente vai criando o relacionamento, e aí por isso eu volto ao ponto da criação da gestora, né? Com uma abordagem multiprodutos e a possibilidade de fazer uma conversa sinérgica, você vai construindo esse relacionamento e aí esse empresário e a empresária tem a empresa per se, normalmente tem uma propriedade agrícola, normalmente tem um outro ativo, um silo, um galpão, um armazém alugado, etc. E naturalmente a oportunidade de negócio ela vem surgindo conforme essa troca de relações vai acontecendo. Você vai explicando quais são os instrumentos e as possibilidades e você vai entendendo. Porque também uma outra característica muito interessante no interior do Brasil, a enorme maioria do interior do Brasil é feita de sujeito desconfiado. Então é muito raro você chegar e saber tudo que tem. Você chega num sujeito que... O cara não vai abrir a porteira pra você. Exatamente. Você chega numa empresa Você tem que é uma portinha e aí fala assim, cara, legal, isso aqui. Aí você vai, ele tem uma outra empresa. Aí ele tem uma terceira empresa. Aí ele tem uma propriedade agrícola gigantesca. Aí ele tem... Poxa, quando você vai montando esse emaranhado de oportunidades, e de novo, isso só vem numa relação de troca, conforme você vai ganhando confiança e você vai explicando quais são as potencialidades. Você chega na operação que é efetivamente a operação mais adequada, mas tudo isso num cenário que demanda extremo investimento de tempo e energia para a gente achar a oportunidade correta. O André lidera nosso time de relacionamento. É o quê? Mais de 400 oportunidades que a gente analisa por ano, certo? Mais de 450 por ano para fazer com... Hoje nosso portfólio está com 23, então... Então, numa conta de padeiro aqui, a cada 20 discussões, a gente tem uma conversão. Então, é um investimento de tempo e energia gigantesco. Né? Para contextualizar, assim, a gente não chega num cliente, num parceiro, querendo fazer uma operação. A gente chega lá querendo conhecer aquele cliente, aquela pessoa. E eventualmente sai. Exatamente. E, na verdade, como nós somos uma casa multiproduto, a gente tem uma abordagem mais ampla, eu não estou preso a um produto A, B ou C. Eu quero saber quais que são as dores que aquela pessoa tem, para depois a gente conseguir entender como que a gente consegue ajudar. Talvez não seja no caminho que eu imaginava quando eu cheguei lá. Mas eu só vou saber se a gente conversar e escutar, né? Então, muito do nosso processo de criação de negócio passa por isso, justamente de ir lá, escutar as dores, entender de que forma que a gente consegue construir. Porque, via de regra, e o agronegócio tem sofisticado muito ao longo dos últimos anos. Então, não se engane que o agronegócio não tem pessoas sofisticadas financeiramente. Claro. Tá? Tem muita gente extremamente sofisticada. Mas, de uma forma geral, quem são as pessoas que a gente aborda? São pessoas que estão crescendo num ritmo muito maior do que as linhas de crédito bancária dela. Né? E que até hoje não tiveram a necessidade de acessar mercado de capitais, mas dado o boom dos preços da commodity, dado todo esse trajeto de crescimento acelerado que o agronegócio tem trilhado, eles se viram na necessidade de, poxa, agora realmente eu preciso me preparar para acessar novas fontes de recurso, né? Então, muito do nosso trabalho é justamente de pegar na mão dessas pessoas e falar, não, eu vou te ajudar a acessar o mercado de capitais pela primeira vez, pela segunda vez, e assim a gente começa a construir esse relacionamento de confiança. E foi o que o Bruno falou, acho que vocês estavam, foi no momento certo, na hora certa, assim, sabe? Porque acho que meio que tudo se conversou. E aí, enfim, precisava do acesso, a lei passou, os produtos começaram, as gestoras foram criadas. É engraçado como as coisas acontecem, às vezes, sem a gente perceber, mas tudo no momento certo. Exato. É bom falar isso. Uma outra... Você quer falar disso? Não, só ia falar curioso também, porque encaixa bem com a experiência que vocês têm, né? Para já chegar e entender que, de fato, você tem que ter uma certa humildade, uma certa compaixão ali para entender o negócio do cara, saber se vai, de fato, fazer sentido. E se não fizer sentido,
você consegue ajudar ele de alguma forma, vocês mesmo ganham mais conhecimento, às vezes conhece alguém através de alguém. Enfim, às vezes é o que você falou, 1 a cada 20, né? Que vocês, de fato, dão um negócio direto para vocês. Então, aí nesse aspecto que eu fico pensando, né? Um mercado muito fragmentado, com muita oportunidade, e dada a experiência que vocês já têm há um tempo e vão construindo, já vão entendendo que não é necessariamente nesse primeiro papo, ou talvez nunca seja com essa pessoa, você vai cada vez aumentando sua rede e, profissionalizando, tomando proveito das oportunidades. É um negócio que eu acho que, até a indústria de Fiagro crescendo e tudo, é algo que você vê que já é um negócio muito grande, extremamente relevante, o setor mais importante do Brasil, em termos monetários, de PIB e tudo, e, cada vez mais a gente vai aumentando nesse nível de profissionalização e oportunidades, né? Só o comentário. Não, sem dúvida nenhuma. A gente tem certeza absoluta que a gente está nos primeiros quilômetros da maratona. Sim. É uma maratona que demanda amadurecimento dos dois lados. Demanda amadurecimento do mercado e dos investidores para entender efetivamente quais os riscos estão correndo. Foi ótima a sua pergunta sobre garantia, porque efetivamente ainda tem as anedotas, como o André falou, existem aquelas coisas que pareciam que estavam décadas atrás, mas com o amadurecimento isso daí vai ficar cada vez mais no passado. E do outro lado também, os produtores, como eu comentei, esse espectro amplo, a gente imagina que essa sofisticação ela vai de alguma maneira uniformizar esse conhecimento, e quando todos eles tiverem efetivo conhecimento de quais são as ferramentas que podem ajudá-los nesse financiamento, nessa estruturação dos seus negócios, a potencialidade de mercado é monstruosa. Com certeza. Agora, mais para esse finalzinho, eu queria fazer uma pergunta para tentar trazer um pouco da visão de vocês para o mercado inteiro para 2023, assim, para até um pouquinho mais longo, se você for pensar 1, 2 anos, porque só para dar uma contextualizada, vocês podem me corrigir, inclusive, se eu estiver errado. Quando a gente teve, primeiro, a guerra na Rússia e Ucrânia, e Ucrânia, falavam, né, que era o celeiro do mundo, de certa forma. E aí você meio que perde um pouco dessa produção da Ucrânia, especialmente milho, se eu não me engano. E aí Brasil acaba ficando como uma segunda opção, que na verdade vira agora a primeira opção, de certa forma. E aí, aliado a isso, você também tem uma reabertura de China, que também vai demandar mais por essas commodities e, obviamente, vai trazer essa pressão de preços para cima, o que pode ser muito atrativo até para os produtores, de certa forma, até para, enfim, buscarem por mais investimento, crescerem cada vez mais. Como que vocês olham para o Brasil, essa questão do mercado agro e essa questão também da própria geração de receita para esses produtores ao longo de 2023? Isso é uma visão positiva, negativa? O que vocês podem colocar nesses pontos? Assim? Bom, obviamente a gente é vezado, né? E a gente acredita muito no setor e realmente é muito animado e otimista com ele. Tendo feito essa abertura, fato é que, mais do que China, guerra Rússia-Ucrânia, crise na cadeia de fornecimento global, todos esses aspectos são aspectos que sim têm efeitos concretos, mas a gente entende que eles, mais hora, menos horas, vão se equacionar de alguma maneira. Mas o que é uma questão linear para a gente é que a gente está saindo de um mundo que acabou de passar de 8 bi de pessoas para nos próximos 10 anos crescer mais 10% e para 8,8%, e até 2050 a gente chegar em mais 10%, 9,6 bilhões de pessoas. Então, a gente vai ter, nos próximos 25 anos aproximadamente, um crescimento de 20% da população mundial, mas não só isso. É uma população mundial que vem aumentando muito o seu padrão de renda. A gente pega os 2 principais países do mundo, China e Índia, em termos de população, são países que têm um poder de renda que vem aumentando ano a ano, e só na China, hoje a gente já tem mais de 300 milhões de pessoas que têm renda no nível da renda média americana. Além de tudo isso, a gente vê uma mudança de hábito de consumo. Era o asiático que estava acostumado a comer só arroz, que vem comendo proteína, etc. E esse sujeito não volta na cadeia de alimentação. Ele vem progredindo e vem tendo um hábito de consumo que demanda mais produção. Então, o que a gente produz aqui no Brasil? A gente produz majoritariamente essa cadeia de grãos que serve para a cadeia de proteína global, em última instância. Então, o que a gente entende é que o Brasil, como principal celeiro do mundo, e essa demanda adicional de 20% em número de pessoas mais padrão de consumo, só tem 2 lugares que a gente consegue pensar globalmente que tem água, tem solo, tem características climáticas para fazer isso. Um é o Brasil. O outro é a savana africana, que, para dizer o mínimo dos desafios, tem toda uma questão de logística, de infraestrutura, de segurança jurídica para fazer aquele negócio andar. Então, quando a gente analisa todo esse cenário macro, não tem como a produção agrícola brasileira não ser de um volume extremamente mais representativo. Esse ano, a gente está batendo um recorde
volume de produção, passando das 300 milhões de toneladas. E existem vários cenários que se coloca com conversão de áreas degradadas. E aqui destaque importante, né? A gente está falando de derrubar um arbusto, efetivamente otimizar as áreas que já estão abertas no Brasil. Aumento da produção de safrinha, como você deu destaque, não sei se a gente vai ter tempo para explorar, mas o milho, ele é uma realidade inequívoca, e até o termo safrinha é talvez uma das coisas mais erradas que tem hoje no agronegócio, né? Essa segunda safra está tomando um corpo cada vez mais representativo. E terceiro, e é um ponto pouco citado isso, o próprio desenvolvimento tecnológico para as novas fronteiras agrícolas brasileiras, porque hoje as tecnologias agrícolas que eu falei lá no começo, que é da nossa vanguarda tecnológica, ela está pensada entre Rio Grande do Sul, Paraná e sul de Goiás e Mato Grosso. Norte do Mato Grosso, todo Mapitobá, etc., planta tecnologia que não é pensada para aquela altimetria, para aquele volume de sol, para aquela temperatura. Quando tudo isso acontecer, nosso potencial produtivo dispara. E dispara com o mundo que vai estar demandando isso. Então é um cenário de ganha-ganha em que toda essa demanda do Brasil, ela vai acontecer. Curto prazo, cadeia de suprimento global, de alguma maneira já equalizou. A gente vê os custos de produção no Brasil que dispararam no auge da Covid, de alguma maneira se equalizando hoje. Se acomodaram. A gente vê que preços, ainda que não estejam nos picos históricos, a gente entende que são preços bastante altos e com um índice de rentabilidade para o produtor que não tem grandes expectativas de diminuição. E a gente vê que essa demanda chinesa, cada centímetro que a agulha chinesa muda, é extremamente sensível. Milho brasileiro, ano passado, basicamente não teve nada de exportação para a China. Esse ano, 15% do total de milho do Brasil foi para a China, num primeiro movimento pequeno. Então, é algo que, em última instância, toda essa cadeia que você comentou de produção agrícola e, consequentemente, necessidade de financiamento, etc., a gente acredita que é um caminho sem volta. Pô, não, show de bola. Para a China também não tem nem muito como eles fazerem a própria produção, né? Se fosse pensar numa forma de... tentando fazer o advogado do diabo aqui, tipo... talvez do Brasil ter menos exposição de exportação para a China. Historicamente, o que a China fez a China é um gigantesco produtor agrícola, né? Às vezes a gente vê eles tão compradores que não lembram o quão grande eles são produtores. E o que eles escolheram foi, não vamos produzir soja. E vamos ser autossuficientes em várias das outras culturas, principalmente milho. Isso foi a estratégia chinesa nos últimos vários anos. O que aconteceu desde então? Primeiro, mais chinês consumindo mais. Segundo, alguns outros aspectos que aumentaram majoritariamente a demanda deles por grãos, para a cadeia de proteína, lembrando, que a gente, às vezes, deixa passar despercebido. Por exemplo, a gripe suína africana matou uma quantidade monstruosa das principais matrizes de suíno, que é a principal proteína na China. Quando matou, o governo chinês tem essa atitude de entender qual que é o ponto raiz e tentar resolvê-lo. Qual que era o ponto raiz do ponto de vista deles? Milho e soja, né? Não, mais do que isso, a falta de asepsia na produção, porque mais da metade da produção era de fundo de quintal, com lavagem, aquele tipo de coisa. O que aconteceu? As produções se profissionalizaram bastante. Quando se profissionaliza, demanda mais grão. Demanda mais grão, aquela estrutura que estava rodando bonitinho de milho autossuficiente, comprava soja fora, com esse aumento de demanda, voltamos a ter matriz, voltamos a ter o plantel de suínos que eles tinham antes, aquela produção de milho hoje já não consegue mais responder por aquilo. Precisa comprar globalmente. E aí é uma cadeia de suíno do mundo, né? Exatamente. Então não tem nem como suprir toda a demanda, tanto da população como da criação que eles têm lá. Não com uma ração industrializada e profissional. Exatamente. Boa. Acho que para esse finalzinho, eu queria que, enfim, vocês divulgassem um pouco mais de como que o pessoal consegue, às vezes, achar o site de vocês, se vocês têm rede social, se vocês têm alguma carta para o pessoal ver a rentabilidade, ou até comentar um pouquinho de como que foi esse ano, ou, enfim, os últimos meses no Fiagro, em termos de rendimento distribuído. Se quiser dessa geral, acho que é legal para o pessoal saber também. Legal, vamos lá. Temos site sim, pessoal, www.kijane.com.br. Kijane é Kijani, tá? Temos Só também... uma curiosidade, de onde vem esse nome?
Legal, você quer comentar? Comento sim, Kijane, a gente quando estava montando... Desculpa te cortar, mas só pra Imagina, saber, porque Bruno, você falou do nome. Você fez as duas perguntas que são mais raras de serem feitas, as mais legais que a gente conta na história, né? Porque Kijane parece meio Jumanji, sabe aquele filme lá? Tem um pouco disso. A gente, quando cruza com orientais, o pessoal tem certeza que é japonês. Porque um dos nossos colegas do time sênior também é nipônico, então o pessoal falou, cara, isso daí é certeza que veio do Japão, né? A história é o seguinte, quando a gente estava montando a gestora, a gente falou, poxa, vamos montar um negócio único. E aquele entusiasmo do empreendedor típico, né? Poxa, a gente vai montar um negócio único diferenciado. Naquele momento, saiu uma reportagem em alguma dessas referências do mercado financeiro, falou assim, poxa, a gestora no Brasil começa com... Desculpa, o nome de gestoras no Brasil tem 4 origens. Ou é iniciais dos sócios, ou é nome em inglês, ou é alguma brasilidade extrema, assim, alguma coisa em tupi, etc. Ou é grego, latim, isso daí. Nisso, um dos sócios circulou isso no nosso grupo, falou assim, pessoal, estamos querendo montar um negócio diferente, temos que escapar disso daqui. E aí, Bruno, Adriano, cara, vieram ideias de literalmente todos os lugares, entendeu? Desde colocar número, japonês, coisa do iglu, etc. E Kijane é um nome que vem de uma língua do leste da África, o Swahili, ali do Quênia, da Tanzânia, aquele Rei Leão, sabe? Simba em Swahili é leão, inclusive. Muito bem. E Kijane tem 2 significados. Um, como substantivo, é verde, e a gente acha que nada mais relacionado ao agro do que verde. E tem nome próprio também. Tem pessoas que se chamam Kijane, que significa guerreiro, batalhador. Para quem tava começando um negócio, falou, pô, casou dos 2 lados, né? Então faz bastante sentido. Vocês poderiam fazer talvez um marketing melhor para explicar isso aí, que é super interessante, ia né? ser legal de usar isso como marketing, tipo, Kijane Guerreiro, sei lá, guerreando pelo agro, alguma coisa assim, ia ser legal. Boa, Olha vamos... aqui, viu, já tem insights legais aqui. Super interessante mesmo. Mas desculpa te cortar, André, que você estava falando. Bruno, a gente também tem redes sociais, sim, então nós estamos no Instagram, nós estamos no LinkedIn. O Instagram é Kijane BR. Kijane BR, no LinkedIn acho que é Kijane Investimentos. Kijane Investimentos, acho. Boa. E aí no próprio site de vocês, o pessoal consegue ver a lâmina No ali. próprio site você vai ter as informações do nosso FIAGRO, nós publicamos lá também o nosso relatório gerencial, tem todas as informações. A gente coloca bastante energia para tentar fazer um relatório gerencial bastante informativo, mas simples também, acessível, né? As informações para que qualquer pessoa consiga ler e entender o que a gente está falando ali. Tá? E esses dias a gente recebeu um feedback de uma colega de uma outra gestora, falando assim, poxa, o relatório gerencial de vocês é o único que a gente lê, porque a gente pega ali umas 5, 6 páginas que a gente todo mês tenta falar das principais commodities, dos principais destaques do mercado agro brasileiro. A gente ficou extremamente lisonjeado, porque de fato a gente coloca muito investimento de tempo e energia para ser uma referência agro. Poxa, se a gente é a única gestora que se posiciona como 100% do agro, nosso relatório gerencial não só tem que ter as informações do fundo, etc., mas tem que ser para alguém que tenha o conhecimento, queira validar, ou tenha curiosidade em relação ao agro, conseguir ler. Então, vou convocar o público de vocês lá no nosso site, tem a aba, dá uma olhada no nosso relatório gerencial. Tudo isso que eu falei aqui não era coisa que eu inventei da cabeça, vocês vão ver ali bastante fundamento em relação ao nosso relatório. E falando sobre rendimentos, Bruno, que você comentou, a gente tenta ser um fundo bastante estável. A gente tem uma política de originação própria, como a gente falou aqui para vocês bastante. Então, boa parte do nosso portfólio é estruturado, originado e bucado, né, colocado dentro dos nossos livros, e a gente carrega isso ao longo da vida. Isso nos dá uma estabilidade de rendimento bastante representativo. De maneira geral, a gente tem um rendimento que gira em torno de 1,3% ao mês. Obviamente, pode variar um mês com menos dias úteis, alguma coisa nesse sentido, mas isso é extremamente estável. Quando a gente olha o último ano, isso ficou, diria que, 8, 9 meses ao longo do ano. E segundo aspecto é que isso nos coloca entre, obviamente, acima da média dos FIAGROS que pagam rendimentos, lembrando toda aquela nossa política de pulverização e diversificação tanto setorial e regional. Então, do nosso ponto de vista, a nossa relação risco-retorno para esse rendimento, ela é bastante competitiva, porque a gente realmente acredita que a gente entrega um portfólio bastante diferenciado para os nossos investidores. Pô, ótimo. Show de bola. Sei que o tempo é curto, a gente poderia ficar aqui falando, umas 10 horas, se quisesse, seguido, porque eu, particularmente, eu gosto muito dessa parte agro, apesar de não ser nenhum especialista e saber muito pouco, eu ainda acho. E é um negócio que, como você falou, representa muito do Brasil, e eu concordo 100%.
é uma oportunidade gigantesca que eu acho que ainda tem muito a crescer. É o começo da maratona, e mesmo o começo da maratona já é gigantesco. Então acho que é isso que é legal de pensar um pouquinho aqui do Brasil. E ótimo que tem gestoras como vocês que estão dispostos a falar com o público, a explicar, mostrar que a vida real também faz parte do mercado financeiro, de certa forma. Porque às vezes a gente fica tão centrado em subiu, desceu, você nem lembra que aquilo faz parte da vida mesmo, de produzir, de mostrar. Por isso que eu gosto particularmente de viajar pro interior, assim, quando você vai pro Mato Grosso do Sul, por exemplo, pelas estradas, você vê aquelas fazendas e fala, caramba, isso daqui é o Brasil, cara. Isso aqui é o Brasil que produz, que, existe. E é isso que faz tudo girar, porque é bizarro você pensar disso. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Fica o convite para vocês virem mais vezes. Vamos ver se a gente traz também outros convidados para vocês poderem falar junto, a gente poder falar de agro. Adriano, obrigado também. Quer falar alguma coisa? Só isso? Não, acho que... uma mensagem final, se vocês quiserem passar. Não, fantástico. Obrigado pelo convite. Para a gente é uma honra. E a gente gosta de se colocar à disposição, Bruno e Adriano, como essa referência a agro. Então, fica o convite para vocês, fica o convite para quem está nos acompanhando aqui, quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida, entender, poxa, como que eu posso, desde esse fundo é ser tipado, ele é diferente, como eu invisto? Fica à vontade de usar nossas redes, os nossos contatos para perguntar, ou vi uma mudança aqui, ouvi dizer que a China está comprando milho, o que está acontecendo, etc. Qualquer aspecto do agro, a gente está mais do que à disposição. Ótimo. Só para sua curiosidade, a gente está literalmente saindo daqui e vai dirigir 550 quilômetros para Londrina. Mas vocês vão hoje ainda? Vamos hoje ainda e vamos de carro, porque a gente, assim como você, adora passar pelo interior do Brasil, a gente adora ver a vida real, o que está acontecendo. Esse é o nosso dia a dia, é isso que a gente gosta de fazer da vida, né, André? Vendo como é que tá a plantação. Exatamente. Que maravilha. Tem que estar lá. Mas obrigado, pessoal. Acho que super produtivo para todo mundo e fica o convite para vocês voltarem, com certeza. Fantástico. Voltaremos, sem dúvida. Valeu, pessoal. Se vocês quiserem dar um tchau ali para aquela câmera do meio. Forte abraço, até o próximo episódio. Falou. Obrigado, tchau, obrigado. Porque no informe de rendimentos só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não o saldo. E hoje eu vim mostrar para vocês como declarar o seu plano de previdência PGBL. Quando se vende um fundo imobiliário, a alíquota é 20% sobre o ganho da operação. O PGBL progressivo já tem uma tributação de 15% diretamente exclusiva na fonte. Porque meus FIIs, ações e ETFs não aparecem no informe de rendimentos. Vamos colocar o código da Previdência, que no caso do PGBL é o 36. Vou dar um exemplo. Eu fiz um CDB de R$100 mil. E em 31 de dezembro, ele vale 120. Ficou com alguma dúvida? Comente aqui embaixo que a gente responde.